Olá, bom dia! Nos últimos meses tem aumentado o número de acidentes em Patos de Minas envolvendo motociclistas. Profissionais que utilizam motos para entregas sabem dos riscos e dizem que a rotina envolve uma corrida contra o relógio para cumprir o ofício. Tem mais um 30 minutos dessa terça-feira, 30 de julho. Patos de Minas registra menor nível de umidade do ar em julho e alerta vermelho para tempo seco na região, é ligado? Patos de Minas em risco de nova intermitência no abastecimento de água. Operação Romaria terá aumento de efetivo nas rodovias da região e restrição na circulação de alguns veículos. Patense comemora tricampeonato mineiro de ciclismo. Fique conosco, o 30 Minutos está no ar. Dia 15 de agosto é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Abadia. Ao longo das próximas semanas, muitos fiéis saem em peregrinação rumo a santuários na região, para garantir a segurança dos romeiros e também dos motoristas, já que aumenta o fluxo de veículos nas rodovias. As polícias rodoviárias estadual e federal fazem operações nas estradas. Haverá ainda restrição na circulação de alguns tipos de veículos. Polícias rodoviárias federal e estadual reforçam o efetivo nas estradas neste período. Com mais romeiros nas rodovias da região, alguns trechos recebem ainda mais atenção. As principais aqui sob a responsabilidade da 7ª CIA, com sede aqui em Patos, é a MG 190, ali próximo a Monte Carmelo, a Badia dos Dourados, e a LMG 462, ali próximo a Patrocínio. Obviamente que a gente tem também aqui a 762, que é aqui que vai para Andrexé, uma estrada não pavimentada, que tem as suas características, né? Ali tem um trânsito bastante de carro de boi, pessoas a cavalo, pessoas a pé. Então o nosso trabalho ele é voltado em situações diferentes de cada localidade. Teremos as nossas rondas aí, tanto para o lado de Uberlândia, de Romaria, mas sem esquecer também que nós temos a Romaria vinculada do Vargão de Minas ali, Andrexé. Para evitar acidentes nesse período de peregrinação até os santuários, os romeiros devem ficar atentos e seguir as dicas. A pessoa tem que ter bastante cuidado quanto não ingerir bebida alcoólica, a pessoa não retirar sinais de sinalização das vias. Os órgãos de segurança colocam ali um cone de sinalização ou qualquer outro tipo de sinalização, não é à toa, tem algum motivo, né? A pessoa não retirar essa sinalização, a pessoa não colocar fogo, isso atrapalha a visibilidade de quem está trafegando pelo local. O condutor de veículo que dá aquele suporte, aquele apoio aos romeiros, deve andar no sentido da via, deve evitar parar no acostamento, deve usar para parar as entradas de vias vicinais, entradas de fazenda, porque agindo dessa maneira, ela pode evitar sinistros no local. A gente sugere a todos os romeiros que andem em fila indiana, um atrás do outro no máximo, né? Evite aglomerações, e na hora que você vê que você tem um trecho com um acostamento um pouco mais estreito, aí sim redobre a sua atenção. Mas fique atento também quando você vê que tem uma curva lá na frente, até passar a curva, mantenha, né, a atenção redobrada, e eventualmente também em aclives e declives, porque normalmente o veículo que está vindo de lá, se é um aclive para ele do outro lado, ele não vê quem está do lado de cá, então pode ser que o motorista esteja um pouco desatento, desavisado, e vai se surpreender com você logo depois da subida do morro. Os motoristas também devem ficar atentos com a circulação de romeiros pelas rodovias e com a restrição na circulação de alguns veículos em dias e horários determinados pelo DER. Nós temos uma restrição para os veículos longos. Esses veículos longos, que justamente por serem mais longos, carregam mais carga, por isso são mais pesados, mais lentos. Então, em razão disso, esse motorista do veículo longo, ele não vai poder transitar na sexta, no sábado e no domingo, dia 2, 3 e 4, e no final de semana seguinte. A restrição para ele na sexta e no sábado é das 22 horas até as 0 hora do outro dia. No domingo é da meia-noite até as 8 horas da manhã de segunda. E na quinta-feira, especificamente, que é o dia 15 de agosto, que é o último dia de Romaria, a restrição vai das 8 horas da manhã até as 22 horas. Ou seja, não vai transitar durante o dia. O objetivo, então, é garantir um trânsito mais fluido e mais seguro, justamente por isso.
Daqui a pouco a gente fala de transplante de córnea. Minas Gerais registra o maior número de pessoas na fila e os limites para a distribuição de caneta de insulina pela farmácia municipal. A Mais Implantes é a maior referência em implantes dentários de Patos de Minas e região. Aproveite os últimos dias desse mês para fechar seus implantes dentários na Mais Implantes com as melhores condições. Agende agora a sua avaliação com o Dr. Vitor Hugo pelo WhatsApp 99960-4300 ou ligue pelo 3812-4300. A Mais Implantes fica na Avenida Brasil 981, em frente à Unimed. Seu tratamento e seu implante é na Mais Implantes. Mais de 3.700 mineiros estão na fila no aguardo de transplante de córnea. Esse é o maior número registrado no estado. O alerta do MG Transplantes é para sensibilizar sobre a necessidade de aumentar a notificação de possíveis doadores pelos hospitais e também de ampliar o debate sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Atualmente, há 3 bancos de tecidos oculares em Minas Gerais. 2 pertencem à rede FEMIG, o Banco do Hospital João 23, em Belo Horizonte, e do Hospital Regional João Penido, em Juiz de Fora. Há 10 anos, Minas Gerais comemorou o Marco Zero, quando não havia fila de espera por transplante de córnea. A captação no estado era suficiente para atender toda a demanda. Um ano depois, em 2015, a situação começou a mudar. Eram 371 pessoas no aguardo. Com os protocolos sanitários mais rígidos na pandemia, a fila aumentou ainda mais. De 2019 a 2021, um salto, 1.270 para 2.473 pessoas na fila. De lá para cá, a demanda só aumenta. Agora, mais de 3.700 pessoas enfrentam a dura espera para o transplante de córnea. Crescimento de 50% em 3 anos. É o maior número da história registrado pelo MG Transplantes. E a espera até a realização do transplante é longa. O tempo médio é de 2 anos e meio. Diante a situação preocupante, o MG Transplantes reforça o alerta para aumentar a captação nos hospitais e para doações de órgãos. No 30 Minutos de ontem, nós mostramos a dificuldade de um morador de Patos de Minas em conseguir caneta de insulina, recomendada por médico para controle do diabetes. A Prefeitura respondeu que segue nota técnica do Ministério da Saúde para distribuir o medicamento. Indignada, a Maria das Dores acionou o jornalismo da NTV para contar a dificuldade do marido, Vicente de Paula Barbosa, de 50 anos, em conseguir medicamento para controlar o diabetes. A recomendação médica é que ele utilize caneta de insulina. Porém, ele não conseguiu o medicamento que é distribuído pela Farmácia Municipal de Patos de Minas. A hora que ele foi na farmacinha pegar a medicação, a médica tinha prescrevido para ele caneta. Aí, na hora dele pegar essa medicação, eles falaram para ele que não tinha liberado caneta para ele. Só tinha liberado para paciente acima de 55 anos. E ele tem 50. Aí eu fiquei indignada, sabe? Por isso que eu procurei a NTV, porque eu queria uma explicação. Por quê? Onde está a saúde, do ser humano? A gente tem que correr atrás dos direitos da gente. Se ele usa tanto tempo a insulina e a médica prescreveu caneta, é porque está liberado. Por que liberar para uns e para outros não? A Prefeitura de Patos de Minas informou que a distribuição de canetas de insulina na farmácia municipal
segue nota técnica do Ministério da Saúde. Dentre os critérios, estabelece que 70% do fornecimento deve ser em canetas e 30% em frascos de insulina humana. O município adota essa regra e tem fornecido a caneta de insulina para pessoas acima de 55 anos, o que atinge quase o limite estabelecido e que, se alterasse a medida para atender pacientes abaixo dessa idade, ultrapassaria o percentual. Disse ainda que a Secretaria de Saúde tem monitorado a situação e, caso seja possível, pode ajustar o critério de idade para atender pessoas mais jovens. Porém, informou que o Vicente vai continuar a receber insulina em frascos. Na nota técnica que o município segue a orientação do Ministério da Saúde, o critério de idade e percentual de distribuição são destacados. 70% da demanda total deve ser em canetas e 30% em frascos. Sugere que as canetas sejam distribuídas para diabéticos com menos de 19 ou mais de 45 anos, respeitando os percentuais, e que os municípios, em apoio com os estados, têm autonomia para eleger outros critérios, desde que respeitados os percentuais fixados pelo Ministério da Saúde. A seguir no 30 minutos, Patos de Minas em risco de nova intermitência no abastecimento de água. E Patos de Minas registra menor nível de umidade do ar em julho e alerta vermelho para o tempo seco na região. É ligado? Pode faltar água de novo para os moradores de Patos de Minas. A intermitência é devido à segunda etapa da obra para ampliar o sistema de abastecimento de água na cidade pela Copasa. De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, haverá interrupção por algumas horas do bombeamento na madrugada de terça para quarta-feira. Mas em caso de intermitência, a Copasa promete normalizar a situação até sexta-feira. Dessa vez, a companhia estima que o impacto seja mínimo para os moradores de Patos de Minas e, para evitar os transtornos registrados na cidade no mês passado, equipes técnicas vão monitorar diversos pontos da cidade e estarão preparadas para manobras necessárias. Além disso, a Copasa garantiu que caminhões-pipa estarão carregados para dar suporte no abastecimento de áreas prioritárias, como unidade de saúde e instituições de ensino. Também informou que as unidades de captação, tratamento e distribuição vão operar em capacidade máxima para a recuperação do sistema. Nós temos mostrado nas últimas semanas os constantes alertas para o tempo seco na região. Ontem foi o dia mais seco em Patos de Minas neste mês. A umidade do ar deve atingir nível ainda mais crítico nesta terça-feira. A faixa amarela que cobre alguns estados brasileiros, inclusive Minas Gerais, é o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para o tempo seco. Nesta segunda-feira, Patos de Minas atingiu o menor nível de umidade do ar neste mês de julho. Chegou a apenas 19% durante a tarde e no melhor momento do dia não alcançou 41%, longe dos 60%, que é o mínimo para boas condições. Mas a situação, que já é ruim, deve ficar mais crítica nesta terça-feira na região. É que o alerta vermelho foi ligado. Assim, os níveis de umidade do ar devem ficar ainda mais críticos e podem chegar a apenas 12%, o que gera desconfortos respiratórios nos olhos, boca, nariz e ressecamento na pele, além de aumentar os riscos de incêndios. 11h50, nós vamos para um intervalo e na volta a comemoração de Patense com o Tricampeonato Mineiro de Ciclismo e os relatos de motoboys sobre riscos na profissão para cumprir com o tempo de entregas. Nos últimos meses tem aumentado o número de acidentes em Patos de Minas envolvendo motociclistas. Profissionais que utilizam motos para entrega sabem dos riscos e dizem que a rotina envolve uma corrida contra o relógio para promover as entregas. Recentemente foram registrados inúmeros acidentes de trânsito decorrentes a desrespeito à sinalização
Entre as infrações mais comuns estão a falta de respeito à parada obrigatória, a ultrapassagem de semáforos fechados e a desobediência a outras regras básicas de trânsito. Essas atitudes não só colocam em risco a vida dos motociclistas, mas também a de pedestres e outros condutores. Acontece muito direto, muito susto, né? Porque todo ser humano é falho, né? Mas tá acontecendo demais, falta de seta, avançando parada obrigatória, sinal vermelho, direto acontece, tem que ter atenção redobrada, né? Eu já vi vários incidentes, sabe? Mas ao vivo mesmo acontecer foi uma vez só, que foi imprudência da motorista de carro, que ela foi fazer uma conversão à esquerda e esqueceu de dar a seta. E nesse momento estava vindo o motoboy fazer ultrapassagem e ele não sabia que ela ia virar, como ela não tinha sinalizado, ele pegou e bateu na lateral dela e caiu. Mas graças a Deus ele não machucou muito, sabe? Tipo, foi só arranhão básico ali. Vitor Hugo, que está na profissão já há bastante tempo, revela como é sua rotina. Um dia bom dá para fazer uma média de 20 a 25, tipo assim, depende muito do horário, né? De dia, de noite. Já Vinícius Souza, que está na profissão há um mês, faz entre 15 e 20 entregas diárias. Geralmente, meio de semana eu faço de 10 a 15 entregas, pegando o horário de pico, que é do almoço, e o horário da janta, que o pessoal pede mais, né? Tá com fome, às vezes tá com preguiça de fazer comida ali. E aos finais de semana a gente pega o dia inteiro. Tipo, o dia inteiro tocando entrega, fica bom. Aí eu começo de manhãzinha e vou até de noite, dependendo. Aí às vezes eu tenho uma meta ali meio de semana de até R$100, final de semana chega a 200. E tipo assim, às vezes se você quiser fazer um extra, você tem que rodar, não tem como, sabe? E quanto mais você rodar, mais você ganha. Mas tipo assim, sempre tem os perigos, né? Às vezes talvez o perigo não compensa. Os entregadores relatam que a necessidade de agilidade nas entregas é um dos maiores desafios da profissão. Alguns estabelecimentos às vezes botam muita pressão no motoboy, que às vezes ele pode acelerar, ele pode gerar alguma pressão. Às vezes, nossa, eu tenho que correr, às vezes o motoboy atravessa o sinal vermelho para fazer mais entregas, às vezes a loja está com muitos pedidos. E tipo assim, às vezes não apressar tanto o motoboy, não ficar em cima o tempo todo, porque querendo ou não, qualquer batidinha ali, seja o mais lento possível, pode gerar assim um dano irreversível, né, dependendo do acidente. Os acidentes envolvendo motociclista em Patos de Minas são um alerta para a necessidade de maior conscientização e respeito às normas de trânsito. A medida tem que ser tomada da gente mesmo, né? A gente tem que ter muita atenção, porque o para-choque do motoqueiro é a gente mesmo, né? A gente tem que ficar atenção e o motorista dos carros tem que ter muita atenção também. Tem que lembrar que os motocas estão passando, né? Tem que lembrar, tem que dirigir para os dois. Os dois tem que fazer a parte, aí fica bom. Patos de Minas tem atleta tricampeão mineiro de ciclismo, Arthur Alves, que é apoiado pelo Cicobi Credicopa. É só alegria e já está pronto para novos desafios. Com orgulho da medalha no peito, Arthur conta como foi a disputa do campeonato. Esse último campeonato mineiro que teve foi lá em Santos Dumont. Foi uma prova de estrada e uma prova de contrarrelógio. Foi 2 dias ali bastante sofridos, bastante duro ali. E graças a Deus consegui sair na melhor em todas as provas. Me dediquei bastante para essa prova aí. Eu estava saindo de uma pneumonia, que eu fiquei um tempo parado, perdi muito preparo. Mas não abaixei a cabeça, não perdi o foco e consegui ir para o Mineiro e chegar bem e fazer um bom resultado. A conquista também é um marco significativo para o Cicobi Credicopa, que tem investido no atleta como parte de sua estratégia de apoio ao esporte. O Arthur já não é mais Patos de Minas, o Arthur é Minas Gerais, ele leva o nome do Cicobi Credicopa para toda Minas, para todo o Brasil, leva o nome da nossa cidade, então a gente fica muito feliz disso estar acontecendo, até por causa da dedicação dele, né? Um momento de Olimpíadas, a gente falando do Arthur, quem sabe um dia, hein, Arthur? Então a gente está realmente alegre com esse resultado dele. A vitória de Arthur é um testemunho de seu esforço e dedicação. Se naquele dia chegasse para mim e me perguntar e me contasse que falar no futuro você vai ser campeão mineiro 3 vezes, eu iria rir. Mas graças a Deus deu tudo certo. E uma frase que eu tenho para falar para o Arthur e para todo mundo é não desistir. E eu não desisti, graças a Deus deu tudo certo.
Com esse tricampeonato, o atleta se estabelece como uma referência no ciclismo mineiro e, com o apoio do Cicobi Credicopa, promete continuar a desempenhar um papel crucial em suas futuras competições e desafios. Agora tem o Grand Cup em Ubatuba, São Paulo, vai de Ubatuba para Paraty, e eu já estou pensando no futuro, em 2025, aí, a volta de Goiás, uma das maiores provas aí do Brasil. E maior foco é vencer essa prova na categoria e tentar trazer um bom resultado aqui para Patos de Minas nessa prova. Hoje tem o programa Mais Saúde ao vivo, 18 horas, na NTV. David Bala recebe especialistas que falam sobre o sono, como exercícios podem te ajudar a dormir melhor e se você sofre com enxaqueca, quais os tratamentos que funcionam para acabar com as crises. Então se liga na NTV às 18 horas, além do canal 8.1, acompanhe ao vivo pelo site ntv.tv.br, pelo aplicativo gratuito da NTV e pelo Facebook. O 30 Minutos termina. Muito obrigado pela sua companhia